Bom, vamos lá então. Tendo navegado por essas meditações galácticas, por esses códigos do tempo, agora a gente vai adentrar mesmo no que é, qual é esse conceito mesmo sobre o tempo. Se a gente está aqui aprendendo a se relacionar com o tempo, a gente precisa entender como ele atua nessa realidade, como a gente experiencia ele desde a terceira dimensão, certo? Então, o tempo é, na verdade, uma frequência mental. Por isso que a gente diz que o tempo e a mente, eles estão diretamente conectados, quase que como a mesma coisa, a mesma frequência. É por isso que quem percebe o tempo? A nossa mente, certo? Então, imaginem o que acontece quando a nossa mente ela está conectada com um tempo que é completamente irregular, mecanizado e desarmonioso. Qual o reflexo que vai acontecer na nossa mente a partir disso? Da mesma forma, ela vai atuar em uma irregularidade, em uma desarmonia, em um automatismo. E, em consequência, nós nos desconectamos dessa natureza do que é o tempo em si mesmo. Muitas pessoas falam que o tempo não existe. E tem uma série de questões sobre essa frase e essa afirmação. Sim, o tempo existe, só que ele não existe da forma como nós compreendemos ele enquanto estamos baseados nesse velho paradigma, né? Enquanto só olhamos o tempo através daquilo que a gente entra em conexão no relógio ou no calendário gregoriano. Agora, quando a gente começa a observar o tempo como uma frequência, a gente vê sim que ele existe, só que existe em outra dimensão, que seria essa quarta dimensão. O mundo da matéria é a terceira dimensão, isso que vocês estão vendo agora, como eu falei para vocês antes. E o tempo, ele está numa frequência mais sutil que conecta também com essa frequência do campo astral, certo? Então, a gente recebe esse conjuntos de códigos que nós conhecemos como Qins e também outros códigos que estão dentro da lei do tempo, a partir dessa frequência mais elevada da quarta dimensão. Então, esses códigos do tempo, eles vão espiralando, 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 até chegarem aqui na realidade de terceira dimensão e irem moldando e influenciando a realidade na qual a gente vive. Então, a quarta dimensão é ela, né, que influencia e possibilita o construto da realidade holográfica na terceira dimensão. Então, essa realidade de terceira dimensão que a gente vive na matéria, ela só é possível em função de tudo o que acontece na quarta dimensão, que é a dimensão do tempo. Então, não existe o funcionamento de uma dimensão sem a conexão com outra. Por isso que a gente está constantemente falando em multidimensionalidade, porque tudo está acoplado nesse aqui e agora. Não só a terceira dimensão e a quarta dimensão, mas a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e por aí vai, certo? Então, tudo está interconectado. Mas a gente tendo a noção básica de como a quarta dimensão e a terceira dimensão operam entre si, isso já expande muito a nossa consciência. Certo? Então, é importante que vocês tenham a noção de que o que a gente vive aqui na matéria é uma realidade holográfica, é como se a gente estivesse mesmo aqui num joguinho, né, experienciando personagens diferentes, e esse holograma, ele só é possível em função desses códigos, desses símbolos que são enviados desde a quarta dimensão, que é a dimensão do tempo. Então, o tempo é uma grande esfera, um grande círculo que cria a realidade
material cúbica, né? Então imaginem que a gente está num cubo aqui na terceira dimensão e esse cubo fica dentro de uma esfera que é o tempo que engloba tudo, certo? Por isso que o tempo tá ali toda hora influenciando a forma como a gente vive e agora chegou o momento de nós percebermos com mais clareza e com mais percepção como que a gente está reagindo a esses impulsos que a gente recebe o tempo todo da quarta dimensão. Então, os códigos do tempo passam da quarta dimensão para a terceira dimensão e juntos eles formam um composto de energia eletromagnética. Então, somos todos ondas eletromagnéticas. Estamos sempre interagindo com as coisas ao nosso redor, né? Ondas que se chocam, colidem e formam outros compostos de ondas, né? Então, estamos muito além dessa fisicalidade, estamos muito além dessa matéria. Tudo é energia, certo? E por isso que a fórmula do tempo para a frequência 1320, que é a frequência do sincronário das 13 luas, é tempo fatorado por energia é igual a arte. Por quê? Porque quando o tempo e a energia eletromagnética, eles se fundem entre si, eles conversam, eles estão ali nessa conexão mesmo, o que isso resulta? Isso resulta em arte. Porque tudo é arte. Por mais que a gente veja as coisas que estão acontecendo dentro de nós ou fora de nós como algo, isso é horrível, isso é feio, isso não é arte, tudo é arte, na sua essência. Tudo tem uma harmonia, tudo tem um padrão de elegância, para além daquilo que os nossos olhos físicos podem ver. E esse padrão de elegância é a geometria sagrada que existe para além da matéria. Então, o resgate que tudo isso envolve, todo esse movimento envolve, é de fato trazer de volta toda essa arte, toda essa beleza, toda essa elegância para o mundo. E tudo isso começa quando a gente olha para dentro para resgatar a nossa própria arte. Quando a gente se conecta com o tempo na sua natureza, que é uma natureza artística, certo? Então, é diferente quando a gente começa a interagir com as coisas sabendo que tudo é energia. E é importante também que a gente entenda que se tudo é energia, a gente não precisa ficar rotulando, né? Essa energia é boa, essa energia é ruim, essa é agradável, essa não é agradável. Mas a gente precisa conhecer, a gente precisa perceber aonde a gente gosta de vibrar. Se a gente está precisando vibrar ou quando a gente está vibrando numa densidade um pouco mais baixa, né, de automatismo, de controle, de sentimentos um pouco mais densos mesmo, e quando a gente está vibrando numa frequência mais alta, mais a nível de cardíaco, mais a nível de alegria, plenitude, paz, né, e aí existe essa escala de frequências que a gente vai começando a perceber, a se conectar, a interagir com elas, conforme também a nossa consciência vai expandindo e a nossa percepção sobre a realidade se afina.